A próxima questão tem aqui uma tabela, olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aqui tem consumo do combustível em litros. Então vamos ver o que ele fala. Um tanque contendo 0,06. O que é isso aqui? Decâmetro cúbico. 0,06 decâmetro cúbico. É uma unidade de volume, né? Decâmetro são 10 metros elevado ao cubo, certo? Então, um tanque contendo 0,06 decâmetro cúbico de combustível foi utilizado para abastecer as viaturas envolvidas na operação Carro-Pipa, apoiada pelo Exército Brasileiro nas regiões mais secas do país durante o período de 5 dias, conforme apresenta a tabela abaixo. Tem os dias da semana, tem aqui o consumo do combustível em litros, certo? Vai ter que passar isso aqui para litros, né? Isso aqui é quantidade de combustível, ó. Um tanque contendo isso aqui de combustível. Tá, com base nessas informações, marque a alternativa que apresenta a fração que é equivalente ao quociente entre o número que representa a quantidade de litros de combustível consumidos na segunda-feira, quer dizer, isso aqui, e o número que representa a quantidade de litros de combustível consumidos na sexta-feira. Então, o que ele está falando aqui, escreveu uma frase longa, né? Ele quer que você faça a divisão disso por isso. Tem que descobrir qual é essa quantidade aqui. E aqui ele colocou em litros, tá vendo? Consumo do combustível em litros. Agora, olha só, por que é em litros? Ele escreveu aqui 1/4 do total de combustível. 1/4 é sempre 1/4, não importa se você está dando aquilo em litros, ou se está dando em decâmetro cúbico, ou se está dando em metro cúbico. 1/4 é 1/4. Aqui também 1/3 do restante, aqui também 30% do restante, 3/5 do restante. A única coisa que caracteriza litros, ou seja, a única coisa que exige que você diga qual é a unidade, é isso aqui, ó, 15 mil. 15 mil o quê? São 15 mil metros cúbicos, 15 mil litros, 15 mil decâmetros. Ó, 15 mil decâmetros é muita coisa, hein? É como se fosse a água de uma represa. Então o que a gente tem que fazer aqui? Tem que descobrir quanto que é esse volume e quanto que é esse volume, usando essas informações aqui com frações. Vamos ter que descobrir quanto que é o total e aí calcular 1/4, 1/3 do restante e assim por diante. Então, primeira coisa, o que é isso aqui? Vamos passar para litros. 0,06 decâmetros cúbicos. Ó, 0,06 decâmetro cúbico. O que é decâmetro? Decâmetro são 10 metros. Então, vamos escrever aqui 10 metros. É decâmetro cúbico, então é 10 metros elevado ao cubo. Ou seja, é 10 metros vezes 10 metros vezes 10 metros. Então, vamos escrever isso aqui em metro cúbico. Isso é 0,06. Aí vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E metro cúbico. Então, passamos essa medida aqui de combustível para metro cúbico. Vamos dar uma arrumada nisso aqui. Quanto que é 0,06 vezes 1000? A vírgula vai andar 3 casas, né? São 3 zeros aqui. A vírgula vai andar 3 casas para a direita. Então, isso aqui vai ficar 60. 1000 vezes isso aqui dá 60. 60 metros cúbicos. Aí, você pode, se quiser, trabalhar com metros cúbicos nessa tabela. Sim, se quiser, pode fazer assim. Ou, se você quiser, só que se você trabalhar com metros cúbicos, vai ter que converter isso aqui para metros cúbicos. Ó, 15 mil litros
1000 litros não é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 15 metros cúbicos. Se você quiser, você pode escrever aqui no lugar de 15.000 litros, você pode escrever 15 metros cúbicos. E trabalha com esse volume total aqui, 60 metros cúbicos. Ou então, se você quiser, você faz tudo com litros, desde o início. Então, vamos passar isso aqui para litro. Ó, 60 metros cúbicos é a mesma coisa que 60 vezes, no lugar de metro cúbico, eu vou colocar 1000 litros. 60 vezes 1000 litros. Pronto. Isso dá 60.000 litros. Então, é a quantidade total de combustível. 60.000 litros. Então, vamos calcular quanto é isso, quanto é isso, quanto é isso, todo mundo em litros. Certo? Então, aqui a gente simplesmente fez uma conversão de decâmetro cúbico, depois passamos para metro cúbico e, finalmente, passamos para litro. Então, olha só, na segunda-feira, quanto que foi gasto? 1/4 do total. O que é 1/4 do total? É 1/4 de 60.000. Quanto dá isso? 60 dividido por 4 dá 15. Então, isso aqui é 15.000. São 15.000 litros. Na segunda-feira foram gastos 15.000 litros. Não preciso colocar a unidade porque eu estou aqui falando que é tudo em litro, tá? Bom, aqui na terça-feira foi gasto isso, ó, 1/3 do restante. Quanto é o restante? O restante é quanto você tinha no total e abatendo os 15.000 litros que você gastou na segunda-feira. Vai sobrar quanto? 45.000. 45.000 litros. Esse é o restante. E aí ele gastou aqui 1/3 do restante. 1/3 disso. 1/3 de 45.000 é 15.000 também. Então gastou 15.000 na segunda-feira e 15.000 na terça-feira. É claro que agora o restante é 30.000. Aqui era 45.000, que restou de segunda, gastou 1/3. Então gastou 15.000, sobraram 30.000. Então ele começou a quarta-feira com 30.000 litros. Aí ele gastou na quarta-feira isso aqui, ó, 15.000. Tá gastando 15.000 todo dia, né? 15.000. Então, desses 30.000 litros que ele tinha aqui no início da quarta, ele gastou 15.000. Quanto que sobrou? 30 menos 15. Então, o restante aqui no final da quarta, início da quinta, é 15.000. Então, tem 15.000 litros ainda. Na quinta-feira, ele gastou 30% do restante. Só que é esse restante aqui, né? O restante da véspera. Então, quanto que é 30% disso? 30% de 15.000. Ó, corta o 100, aqui eu corto 2 zeros, ficou 30 vezes 150, isso é 3 vezes 15, 45, e coloca mais 2 zeros. O que é isso aqui? 4.500 litros foi o que ele gastou na quinta-feira. Esses 30% do restante são isso aqui. Então, 4.500. Nesse dia, nessa quinta-feira, quanto que sobrou? Você tinha 15.000, aí gastou 4.500. Quanto é que sobrou ainda? 15.000 menos 4.500, isso aqui dá 10.500. Então, no início da sexta-feira, eles ainda tinham isso aqui, ó, 10.500 litros. E aí ele gastou 3/5 do restante, é desse restante aqui. Então, o que foi gasto na sexta-feira foi 3/5 desse restante aqui. 3/5 disso, 3/5 de o restante 10.500. Pronto.
Olha só, eu posso dividir aqui por 5. 10.500 dividido por 5, isso dá quanto? 2.100, confere. 10.500 dividido por 5, isso dá 2, resto 0, abaixo 5, aqui vai ficar 5 por 5 dá 1, resto 0, aí aqui abaixo um 0, 0 aqui, abaixo outro 0, 0 aqui. Terminou a divisão. 2.100 litros. Isso é 10.500 dividido por 5. Aí eu multiplico por 3. Então, 3 vezes 2.100. 3 vezes 2.100. Isso aqui dá 6.300. Então, esse 3/5 do restante aqui é 6.300. E ainda sobrou um restinho aqui, né? Qual é o restinho que sobrou? É 2/5 disso. Mas ele não perguntou esse restante, quanto que sobrou da semana toda. Ele perguntou só isso aqui. A conta que ele está pedindo para você fazer é a divisão entre esse valor aqui da segunda-feira, 15.000, e esse valor da sexta-feira, 6.300. Isso aqui vai dar 15.000 dividido por 6.300. Corto 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. 150 dividido por 63, a gente pode simplificar por 3. Olha aqui, 150 por 3 dá 50. E 63 por 3 dá 21. Dá para simplificar ainda? Não. 50 sobre 21. É a tal razão que ele pediu aqui, né? A fração que é equivalente ao quociente entre o gasto da segunda-feira e o gasto da sexta-feira. 50 sobre 21. Cadê? Não tem 50 sobre 21, mas tem aqui, ó, número misto. Vamos transformar isso aqui em número misto? Vou fazer a divisão e vou ver o resto. 50 dividido por 21, isso aqui dá 2, 42 e resto 8. Então, 50 por 21 dá 2 e resto 8. Então, quanto que é essa fração? 2 inteiros e 8 sobre 21. 2 inteiros e 8 sobre 21, olha aqui. Resposta correta, letra E de eco.